Igreja, a graça e a paz. O estudo de hoje é Provérbios 29, cujo tema é retidão versus a iniquidade. A pessoa que insiste sempre no erro, mesmo que passe por várias repreensões, vai ser destruída, e isso vai acontecer sem aviso. Desafiar a autoridade sempre é vista como uma característica de pessoas teimosas, de pessoas que são propensas a contendas, a problemas, são chamados de dura cerviz, são obstinadas e não sabem o que é viver de um espírito dócil. Isso é condenável diante do Senhor. As pessoas, elas não vivem de uma maneira a buscar inteligência. Essa pessoa se torna uma pessoa tola, que é incorrigível, que fica fora de toda esperança de receber uma cura, de receber uma esperança de correção. Enquanto que os justos, então, eles prosperam, eles florescem, e com isso o povo fica feliz, os ímpios, quando governam, o povo sofre, né? O povo geme, porque quando o ímpio governa, ele é um ditador. Ele é injusto com o povo, faz com que a população sofra, mas o perverso, o perverso traz tantas dificuldades, enquanto que o justo traz prosperidade. Esse versículo pode estar se referindo aqui à revolta que aconteceu na época do Reino do Norte em Israel, nos dias de Ezequias, que foi o rei que compilou vários desses provérbios. E aqui está falando que os justos, eles florescem quando um bom rei governa, mas os ímpios fazem com que o povo tenha uma vida muito dificultosa. Isso aconteceu muito em Israel. Vários reis se levantaram e trouxeram a desgraça para o povo, porque os ensinaram a cultuar deuses estranhos, estabeleceram postes ídolos, imagens abomináveis ao Senhor, contaminaram o solo do coração do homem e da terra também. Portanto, o povo se viu em grande pecado de desobediência, conhecido como a prostituição diante do Senhor, e isso fez com que o povo sofresse, com que o povo fosse derrotado em guerras, com que o povo fosse levado cativo para terras estranhas, para serem escravos de povos estranhos. Foi algo muito terrível, muito difícil, que aconteceu tanto com a tribo do norte e posteriormente com o reino do sul, porque a dinastia de Davi demorou a ser tomada, mas por fim foi também tomada e levada escrava por conta da crescente pecaminosidade que abrangia toda a população de Israel. Aqui a repreensão, no versículo 3, sobre o homem que anda então com prostitutas. Ele acaba com a sua fortuna, ele acaba com os seus bens. E ao contrário disso, a pessoa, o homem que ama a sabedoria, esse sim, alegra o seu pai. Ele traz alegria para a sua família. O papel do rei, como diz o versículo 4, é exercer a justiça, é estabelecer a paz, é dar estabilidade para toda a sua nação. Mas a contraposição disso é o rei, que aceita subornos. E isso faz com que não só ele, mas toda a nação se coloque em risco, se coloque em situação de ruína mesmo. O suborno é um grande problema no governo e ainda nos dias atuais corrompe homens e mulheres que deveriam lutar para que a nação se fortalecesse e fosse melhor para os seus concidadãos. O versículo 5 faz um alerta para a lisonja. É uma armadilha, é um perigo.
adular as pessoas é um erro horrível, porque faz com que as pessoas caiam. É como armar uma rede para que a pessoa que está sendo adulada caia, porque ela se acostuma tanto em receber sempre elogios, que quando não recebe, fica frustrada, fica em ira, se coloca em confusão e cai em armadilha. Homens irados e zombadores conseguem agitar a cidade, como diz o versículo 8. Mas as pessoas que são sábias conseguem apaziguar a ira, conseguem apaziguar essa cidade. Esses homens irados, arrogantes, que atiçam brasas da revolta, aprisionam a cidade como se essa estivesse mergulhada mesmo em chamas. É um problema muito sério dar espaço, então, para as pessoas que agitam, que ficam zombando dentro da cidade. O melhor conselho é o que vem dos sábios, porque eles apaziguam toda raiva, toda ira, todo furor. O versículo 9 fala que o insensato pode até responder à sabedoria com cólera ou riso, mas em qualquer caso, nunca vai haver acordo com uma pessoa que é insensata, com uma pessoa que age com tolice. Um líder corrupto trará para si pessoas corruptas também. Ele vai permitir mentiras e sempre vai ficar cercado de mentirosos. Esse é um problema de um governador, de um líder que dá espaço para as pessoas que são perversas andarem com ele. Sempre vai estar cercado de mentira. Vai ser o seu governo baseado em mentira. O versículo 13 diz que o pobre e aquela pessoa que o oprime sempre se encontram. Sempre eles vão ter algo, então, em comum. É que o Senhor, Ele dá visão aos dois. Ou seja, Ele dá luz aos olhos, aos dois tipos de pessoa. Essa frase significa que sustenta a vida é Deus. É Deus quem dá a vida, tanto para o pobre quanto para o opressor. E é Ele também que mantém cada um deles responsável pela verdade divina. Ou seja, independentemente da condição social, todos têm uma certa dignidade que vem do Criador. Isso é algo que tanto a pessoa que é má e perversa e quanto o pobre tem em comum. O versículo 17 ensina que corrigir o filho, trazer disciplina para os filhos, é ter paz. Porque quando o filho é disciplinado, esse filho dá paz e dá alegria à alma dos seus pais. Já o versículo 18 traz uma reflexão de que tanto a falta da palavra de Deus, ou não tendo uma profecia, ou como a falta de ouvir a palavra de Deus, levam à rebeldia pela falta dessa lei que não foi falada, que não foi ouvida. O provérbio aqui de 29:18, ele faz um contraste entre a alegria e a glória de uma sociedade que é guiada pela lei de Deus. A pessoa que guarda a lei de Deus, essa é feliz. O povo que guarda a lei de Deus, esse sim é um povo feliz. O versículo 19 fala que meras palavras não mudam um coração de um escravo, não são suficientes para corrigir um escravo. Assim também parece que acontece com as crianças. Elas precisam da disciplina para que sejam libertas da escravidão do pecado, para que sejam libertas de um coração duro, rebelde. Elas precisam de instrução, precisam de um cuidado, precisam ser instruídas. Assim também o escravo precisa ter o coração quebrantado e ter uma mudança de vida. E esse versículo mostra que
a maneira de pensar de um escravo que não tem consciência da sua situação é completamente irresponsável. O perigo da precipitação da fala está aqui no versículo 20. Existe mais até esperança para uma pessoa que é insensata do que para aquela pessoa que é precipitada no seu falar. É muito importante pensar, refletir antes de falar, porque a precipitação realmente faz com que nós venhamos ao pecado. Nossas palavras precisam ser prudentes, precisam ser corretas, ter moralidade, ter discrição e discernimento também. O versículo 21 fala da situação antiga de pessoas que tinham ali um escravo. E se esse senhor tratasse o seu escravo, paparicasse esse escravo, esse seu servo, como filho, ele com certeza desejaria ser tratado como tal. E não entenderia que o seu lugar é de serviço, de alguém que tem que prestar ali contas ao seu senhor. E aí está o perigo, em não se tratar cada qual como convém. A pessoa vai querer mais do que aquilo que lhe é de direito. Através do livro de Provérbios, Deus sempre nos chama à sensatez, ao equilíbrio, ao discernimento, à paciência, e demonstra por várias analogias, por várias metáforas, por várias comparações, como é dificultoso viver longe da presença do Senhor. Uma pessoa que sempre está irada vai provocar muitas brigas. A pessoa que tem um gênio violento sempre comete muitos pecados. Isso é uma instrução para que nós venhamos olhar para dentro de nós mesmos e buscar a humildade, a temperança no Senhor, o domínio próprio no Senhor, para que não sejamos prontos a sermos violentos, a provocar briga e a cometer inúmeros pecados com atitudes precipitadas. Já o versículo 23 demonstra que o homem que é orgulhoso acaba por se humilhar, mas a pessoa que é humilde, essa sim, é honrada. Aquele que é cúmplice de um ladrão é odioso a si mesmo. Quem se recusa a testemunhar na tentativa de evitar a incriminação de alguém pode cometer então um crime de perjúrio, e isso faz com que essa pessoa se submeta à punição. Isso é válido para todas as épocas. Mentir sob juramento, não testemunhar para não incriminar uma pessoa que é perigosa, que é ladra, uma pessoa que tem condutas completamente perigosas para a sociedade. Isso faz com que a pessoa seja odiosa e ela seja punida por se associar com quem não convém. Quem teme ao Senhor, em contrário de tudo isso, pode até cair em armadilhas, mas quem teme ao homem, na verdade, pode até cair em armadilhas, mas quem confia no Senhor sempre vai estar seguro. Existem pessoas que gostam muito de estar perto dos governadores e desejam que esses governadores, esses governantes, esses líderes lhe atendam e sejam proveitosos a eles. Mas, de fato, quem de verdade concede toda a justiça é o Senhor. Muitas pessoas têm a ideia de que podem ter favor de um governante, mas o favor de verdade é buscar pelo Senhor, porque somente o Senhor tem o poder para executar a justiça. O Senhor sim julga com justiça. O Senhor é Deus que observa todas as coisas. Aquilo que nós vemos apenas em parte, Deus vê no seu todo. Ele vê todo o coração, Ele vê todo o propósito, Ele vê tudo aquilo que está escondido, que a gente teima esconder. O Senhor é o único capaz de olhar para todas as pessoas e julgar os seus corações com reta justiça. Os justos
para finalizar, no versículo 27, detestam as pessoas que são desonestas. E, em contrapartida, os ímpios detestam as pessoas que são íntegras, porque a integridade do justo é meio que mostra, clareia o fato de que o ímpio é quem ele é, desonesto. Que o Senhor nos dê a sabedoria para sermos justos. Que o Senhor nos dê humildade para buscá-lo em todo tempo. Que o Senhor coloque em nossos lábios palavras de paz, palavras de amizade, palavras de amor. Que o Senhor abençoe a sua vida e até o próximo estudo.